Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos à nossa segunda unidade da nossa disciplina Didática Aplicada à Enfermagem e vamos conversar hoje sobre teorias da aprendizagem, os fundamentos éticos e legais do processo educativo em saúde. Nosso primeiro objetivo nessa unidade vai ser conhecer as teorias da aprendizagem. Nós veremos nessa unidade todo o processo histórico de ensinar e aprender das principais teorias, conheceremos as teorias de ensino, os seus fundamentos éticos, vamos identificar também algumas correntes pedagógicas brasileiras no processo educativo e, por fim, os passos de um planejamento educacional. Quando nós falamos em teóricos, em professores, em educadores, o primeiro educador, considerado que se tem notícias foi o filósofo Platão. Platão ele nasceu na Grécia Antiga por volta do ano 427 a.C. e de lá para cá, nós falamos em aproximadamente 2.500 anos de história da educação. E, portanto, em várias histórias e formas de ensinar. Então, de lá para cá, em 2.500 anos, muitas coisas mudaram, houve muita evolução no ensino, e principalmente, na última década, e com o desenvolvimento, dessa pandemia, a gente teve também um novo olhar sobre a educação e esses processos, e essas teorias de aprendizagem, onde a gente tira o professor do centro do processo de ensino e traz o aluno para o centro. Então, sai aquela filosofia de que o professor ele é o detentor do conhecimento para um profissional que vai ser um facilitador do conhecimento, através da interação com o aluno, certo? E aí, voltando aos aspectos históricos, A Idade Média, ela herdou grande parte da sua compreensão das formas de ensinar na disseminação, do cristianismo lá no Ocidente, quando levou a igreja para buscar uma forma de acolher as crianças abandonadas, surgindo aí uma versão inicial da educação infantil. E aí as igrejas que começaram esse processo de educar crianças, a partir de crianças abandonadas. E aí o ensino, ele era tão importante quanto outros aspectos, Então, antes de educar, a preocupação das igrejas era alimentar e vestir essas crianças, Então, atendendo essas necessidades, fisiológicas, as crianças, elas eram ensinadas por monges, que entendiam o ato de ensinar como forma de dar subsídios, e possibilidades para que essa criança se desenvolvesse e fosse orientado pelo espírito cristão. Então, a partir daí, a gente começou a falar no ensino infantil. E aí, no final do século XIX, começo do século XX, já na idade contemporânea, os estados perceberam que a melhor forma de garantir o desenvolvimento de uma pessoa é através do ensino. Através do conhecimento, nós conseguimos, é a melhor forma de você desenvolver em todos os aspectos, uma pessoa, e garantindo, assim, uma cultura uniformizada, uma cultura educada, uma cultura formada, para a educação, de uma certa forma. E aí, nesse período da Idade Contemporânea, a escolarização ela se desenvolveu de uma forma muito eficaz, certo? E extremamente rápida. A escola contemporânea, ela é construída sob algumas diretrizes, como espaços claramente formados para educar, como as escolas, horários rígidos para o ensino, para disciplinar e organizar a sua rotina, selecionar conteúdos apropriados para cada série, ou cada nível de ensino, desmerecendo práticas de ensino não institucionalizadas. Então, a educação na idade contemporânea, ela era algo muito rígido, Ela era algo muito engessado, digamos assim, Inflexível, não tinha flexibilidade. Era tudo muito seguido ali à risca, as regras.
E aí tinha a obrigatoriedade da frequência, da avaliação e da certificação da aprendizagem. E esse ainda é um método, né, hegemônico da educação que a gente ainda utiliza hoje, né, onde muitos de nós fazemos parte, né, daquela educação mais tradicional. E aí a didática passa a ser vista como uma área, né, que interessa por compreender os atos instrucionais e que podem levar à aprendizagem. Então, através da didática, que ela estuda esse processo de ensino-aprendizagem, a gente leva o aluno a se desenvolver, né, como um ser educado. E algumas teorias de aprendizagem, como de enfermagem, elas são vistas como fruto dessas teorias de ensino. E aí a gente vai relacionar, um dos objetivos dessa nossa unidade é relacionar os conhecimentos dessas teorias de aprendizagem voltadas para o cuidado de pacientes. E aí, voltando ainda um pouco para essas correntes, né, das teorias de ensino, elas foram divididas em 3 grandes linhas: o inatismo, o empirismo e o associacismo, certo? Então, o que vem a ser cada uma dessas linhas de ensino? O inatismo, ele parte do princípio de que toda a totalidade das características que definem as pessoas está presente desde o nascimento. Então, o inatismo, como linha de aprendizagem, ele diz que nós já nascemos sabendo de alguma coisa. E que esse processo de educação, ele se vai desenvolver a partir das aptidões com que a gente nasceu. E aí, crê que o desenvolvimento, ele é responsável pela aprendizagem. Então, através do inatismo, o inatismo, ele defende que as suas características de aprendizagem, elas vêm inatas, ela vem desde o seu nascimento. E que elas são, à medida que você vai se desenvolvendo como pessoa, esse processo de aprender, ele vai sendo desenvolvido também junto com o seu desenvolvimento humano, certo? E assim, existe uma crítica a esse inatismo, né, que é a impossibilidade da mudança. O inatismo, ele defende que nós nascemos com características para aprender e que essas características, elas não podem ser trabalhadas para uma melhoria. Então, é uma das grandes críticas, que o inatismo, ele é imutável, né? Não há como a gente flexibilizar, como você ensinar para uma pessoa que já nasce com aquelas características a desenvolver características diferentes. Então, esse é um ponto crítico do inatismo. Já o empirismo, né, ele parte do princípio de que a gente nasce sem saber absolutamente nada, né, e que todas as estruturas necessárias para que esse conhecimento seja construído são edificadas no decorrer dos anos. Né? Então, a palavra empirismo, ela significa experiência. E aí, o conhecimento empírico, né, que a gente tanto fala, que é aquele conhecimento sem a ciência, o empirismo, né, ele trata disso, que o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da aprendizagem, ele vai se dar com o passar dos anos. Que eu nasci sem saber de nada e vou aprender ao longo dos anos. E a teoria associacionista, né, de associação, foi gerada, né, com base nos pressupostos do positivismo e, por que não dizer, né, do próprio empirismo. E é uma concepção mais ampla, centrada no entendimento das nossas ações, das ações humanas, que são orientadas por relações estabelecidas entre as pessoas e dessas pessoas com o meio. Então, essa teoria associacionista, é difícil da gente pronunciar, ela traz essa associação, né, entre as relações que a gente tem com as pessoas e com o meio. E através dessas relações, nós vamos adquirir o nosso conhecimento e, assim, desenvolver a nossa aprendizagem ao longo do tempo. Então, essas 3 correntes, elas são correntes filosóficas, que orientam a forma como se crê que o conhecimento se estabelece. Então, só voltando, o inatismo, né, ele defende que o conhecimento, ele se estabelece desde o nosso nascimento, que nós nascemos com essas características, elas não são mutáveis. O empirismo,
o conhecimento se estabelece, né, a partir do que a gente aprende ao longo da vida, e o associacionismo, o conhecimento se dá através das nossas relações com as pessoas e com o meio. E aí, já no começo do século XIX, diversos pensadores começaram a analisar os aspectos dessas relações sociais para o ensino e a aprendizagem. E essas discussões trazem a afirmação da psicologia também como uma disciplina. A noção, né, de que existe uma relação entre o meio que se vive e o modelo de educação que era oferecido. Então, trouxe a relação, né, entre o social e o individual, que não se resume só a uma mera coincidência, né, mas sim a relação de causa e efeito. E aí ficou conhecido como a teoria associatista, certo? E aí, outra corrente também, né, que é o cognitivismo, ele parte de uma premissa que há uma instância individual responsável pela relação estabelecida entre as pessoas e das pessoas com esse meio. Então, ela é muito relacionada àquela primeira linha de pensamento que falava do associacionismo, certo? E aí, alguns princípios, né, que norteiam, e aí depois disso, né, depois dessa nova teoria de aprendizado, né? Piaget, ele reflete também que o processo afetivo, ele influencia na aprendizagem, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando a gente tem afinidade com determinado conteúdo, com determinado tema, a gente aprende mais fácil, né? E isso eu também acredito. A partir do momento, né, que você tem mais afinidade, né, mais como é que eu posso dizer, mais aproximação com aquele tema, você tem mais motivação para aprender, né? Mas que a gente não deixe levar isso para a nossa prática, porque nós, como enfermeiros, precisamos ser profissionais completos e ter um domínio, né? Um pequeno domínio de todos os conteúdos que são repassados para a gente. Então, conhecer essas correntes pedagógicas que vocês vão ver ao longo dessa unidade é de fundamental importância para a gente conhecer a história dos métodos de ensino no Brasil, e aí a gente vai ter algumas correntes pedagógicas, certo? A primeira corrente pedagógica que a gente vai falar é aquela pedagogia tradicional, né, que foi formulada no início do século XIX, e que ainda hoje está presente nos nossos formatos, nos nossos modelos de ensino. Essa pedagogia tradicional é aquela que tem o mundo pronto, né? O papel das instituições é de apresentar ao aprendiz, ao educando, ao aluno, que é como se ele fosse um papel em branco, e a partir daquele momento nós vamos escrever neste papel, né? E a partir daí nós vamos preencher todo o conhecimento acumulado de vocês. Então, nessa pedagogia tradicional, né, o foco do processo de ensino é levar para o aluno a aprender a maior quantidade de conteúdos que ele puder, que for possível. E aí, a gente tem alguns conceitos, né, nesse método tradicional, que foi o método que praticamente formou todos nós, né, no ensino básico, na nossa formação inicial no conhecimento. E alguns princípios, né, é que a mente é um repositório de informações, que o professor ele é a figura responsável por essa transmissão do conhecimento, que é o professor que é o detentor, né, desse conhecimento, que o aluno não tem capacidade de construir sozinho o seu conhecimento e que a única verdade que existe é aquela que é transmitida pelo professor, né? Então, essa é a pedagogia tradicional. Essa é a pedagogia aí que é uma relação verticalizada, né, de cima para baixo, em que o aluno, ele não tem vez, ele não tem voz. E aí, depois desse período, né, no século XIX, já no final do século XIX, e uma pedagogia que começou a se firmar no início do século XX, é a pedagogia renovada, em que o objetivo dela é trazer uma nova opção para esse modelo tradicional de ensino, que já estava ficando ultrapassado. E aí eles falam, né, que nessa pedagogia renovada, pedagogia nova, o aluno, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. É função do aluno buscar a solução para os problemas e criar relações que o apoiem nessas necessidades.
Então, essa pedagogia renovada, ela já traz a importância do estudante, a importância do educando nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí tem várias correntes que vocês vão ver ao longo da disciplina, né? A linha progressiva, né? A parte da corrente filosófica de Piaget, a mente soriana, que é outra linha também de pensamento. E aí, nesse caso, né, nessa pedagogia renovada, que é basicamente o que a gente tenta estudar e tenta passar hoje no processo de ensino-aprendizagem, é que o professor não tem mais conteúdos prontos para os seus alunos. E sim, ele tem desafios, né, que necessitam revisar estruturas mentais para resolução, além de trilhar, né, o caminho para novas descobertas. E aí essa pedagogia também, ela é chamada para alguns autores, né, de pedagogia nova, que é essa pedagogia renovada, né? E aí tem outra pedagogia, né, que é a pedagogia tecnicista. Quando a gente fala em tecnicista, né, parece que é algo mais voltado para os meios tecnológicos, né? Mas essa pedagogia tecnicista, ela surgiu na década de 1960 no Brasil, né, buscando o aperfeiçoamento de métodos de ensino e considerando a instrumentalização desse processo de ensino-aprendizagem, né? Essa pedagogia tecnicista, ela traz o uso de técnicas, né? De como a gente vai instrumentalizar esse ensino, para que a gente consiga facilitar cada vez mais esse processo de ensino-aprendizagem e reduz um pouco o trabalho do professor, né? E aí ele traz alguns conceitos, como a racionalidade, a eficiência, a produtividade, o controle e a objetividade. E também nós vamos falar da pedagogia libertadora, que é a pedagogia de Paulo Freire, grande educador brasileiro, que no mês de setembro, né, de 2021, agora neste ano, nós comemoramos o seu centenário. Então, o Paulo Freire, ele é atualmente considerado um dos mais importantes nomes na educação brasileira. E essa pedagogia libertadora que ele defende, né, parece ser um ramo dessa pedagogia nova, onde trata o aluno como o protagonista desse ensino-aprendizagem. E aí, relacionando esse conhecimento das teorias no cuidado dos pacientes, nós, considerando educandos, professores, enfermeiros, sendo educadores, e o paciente ou o acompanhante sendo educando, nós trabalhamos, né, essas teorias ao longo do nosso processo de cuidar. Desde aquela teoria tradicional, onde a gente repassa todos os nossos conhecimentos sobre a patologia, sobre a farmacologia, sobre a semiologia, durante o exame que a gente vai realizar de um paciente, até assumir a corresponsabilidade do tratamento quando estamos cuidando de um paciente. O nosso terceiro objetivo nessa unidade vai ser conhecer a importância do conhecimento dessas teorias de aprendizagem. Como eu acabei de falar para vocês, quais são as teorias que surgiram ao longo da nossa história, né? E como elas são importantes para a construção do nosso aprendizado. Então, esse terceiro objetivo, né, a gente quer mostrar para vocês que não são meras teorias, né? Que elas não vieram só para trazer conteúdos teóricos para a gente, e sim a gente implementar o que essas teorias defenderam na nossa prática e ver a evolução, né, do processo de ensino-aprendizagem desde a época do cristianismo até hoje. E, por fim, né, nós vamos também falar em outro ponto relevante do processo pedagógico, que é o planejamento na didática, né? Como planejar nosso conhecimento, como a gente se aprofundar, né? E planejar e pensar no futuro. Então, nós também, aliados a essas teorias de aprendizagem, nós devemos trabalhar como nós vamos planejar esse processo de ensino-aprendizagem e como aplicar as teorias de aprendizagem no contexto do cuidado em saúde. Como já falei, a partir do momento que nós educamos um paciente, que nós educamos um acompanhante, nós estamos aplicando essas teorias no nosso cuidado. Desejo bons estudos e aguardo vocês na próxima unidade.